Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente de todos os outros que eu já fiz. Eu vou fazer um react. O que é um react? É uma reação onde eu vou comentar, na verdade, onde eu vou rebater, através de argumentos, um outro vídeo que fala sobre constelação familiar. E, na verdade não fala bem sobre constelação familiar porque a pessoa não conhece e não domina esse assunto. Ela viu, pesquisou pela internet por alguns livros e aí fez um vídeo emitindo a sua opinião sobre esse trabalho que ela não domina, mas eu trabalho já desde 2005, já fiz formação com o próprio Bert Hellinger, enfim, li praticamente quase todos os livros, 90% dos livros sobre constelação, e eu vou fazer esse react. É um constelador fazendo um react de um vídeo de uma doutora em física falando sobre constelação familiar. Vai ser bem interessante, então fiquem comigo. Se você não me conhece e já assistiu o vídeo dela, eu faço convite agora para você assistir o meu vídeo e perceber os argumentos que eu quero trazer para você. Por que eu digo isso? Porque eu convidei a Gabriela Bailas, que é a pessoa que gravou esse vídeo, para um debate ao vivo. Só que ela recusou, me bloqueou no Instagram e, enfim, não quis papo e falou que eu devia até mesmo procurar aconselhamento terapêutico. Enfim, então, obrigado, Gabriela, pela sugestão, obrigado pelo aconselhamento e obrigado também pelo seu vídeo, porque agora eu vou ter a oportunidade de rebater, de trazer clareza, de trazer mais uma outra percepção sobre esse trabalho e ajudar, quem sabe, mais pessoas com constelação familiar. Tá bom? Para quem não sabe, depois aqui, ó, a Gabriela Bailas, ela tem um canal Física em Afins. Depois tem uns vídeos até legais lá, quando se fala de física, né? E que é o assunto que ela domina, eu jamais faria uma live sobre física, porque ela é PhD, doutora em física teórica de partículas. Então é uma pessoa que estudou muito sobre questão de física, sobre método científico. Então tá de parabéns, parabéns aí pelo seu canal também. Porém, como você fez esse vídeo sobre constelação familiar e não deixou nenhuma outra pessoa debater com você, eu vou fazer esse react, que aliás você gosta muito de fazer, né, no seu canal react, então acredito que você não vai se sentir ofendida com essa minha atitude, tá bom? Depois, se você quiser debater, está aberto aí também o debate, pode debater aqui nos comentários, enfim, eu não vou bloquear você não, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui o vídeo agora, para vocês verem junto comigo. Core, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E o vídeo de hoje é um tópico super pedido no canal, que é constelação familiar. Esse assunto já é um tópico recorrente aí pelos comentários do canal, do meu... Interessante, né, o pessoal, os seguidores dela ali, querer saber sobre constelação familiar, perguntar a opinião de uma doutora em física, né? Sendo que constelação familiar não tem nada a ver com física. É uma área aí muito mais ligada a humanas, a filosofia, a terapia. Bom, mas vamos lá. Meu Instagram, Bibi Bailas, e eu decidi então finalmente fazer esse vídeo. Ao longo dos últimos meses eu vim estudando muito sobre o que é constelação familiar, as práticas, constelação familiar no judiciário no Brasil, li os artigos científicos envolvendo constelação familiar, iremos discutir nesse vídeo. Esse vídeo está repleto de artigos científicos, iremos falar sobre muitos assuntos interessantes. O vídeo vai ser longo, então dá uma ajeitada aí aonde você estiver, porque esse conteúdo é muito interessante e eu quero trazer para vocês um vídeo informativo que vai ser intenso e muito extenso. Se tu gosta do conteúdo do Física e Afins, já deixa um like e te inscreve também, aqui pessoal, no canal. ó, você tá gostando, se gosta do meu canal, deixa um like aqui também, que tem outros vídeos também, tá bom? Vamos lá. Familiar foi criada pelo alemão Bert Hellinger. Como várias destas terapias New Age, terapias alternativas, ela foi criada exatamente por uma pessoa. A constelação familiar também é chamada de constelação sistêmica ou constelação familiar sistêmica. Pergunta, a psicanálise foi criada também por várias pessoas ou foi só Freud? Eu também não preciso estudar sobre isso, não estudei ainda, mas tem uma pergunta, queria saber também. A teoria da Gestalt terapia foi criada por uma pessoa ou por mais pessoas? Curiosidade, né? Interessante. Vamos pensar um pouquinho ao longo do vídeo
nessa palavra sistêmica, que é uma palavra que vem da psicologia. Mais pra frente vou comentar um artigo científico onde é debatido se a constelação familiar de fato é ou não é sistêmica. A constelação familiar é uma prática pseudocientífica, ou seja, ela usa de elementos científicos para obter uma validade que ainda não foi encontrada e muito possivelmente não será encontrada. Interessante, ela fala que é pseudocientífica, mas a constelação familiar não utiliza de nenhum elemento científico, né, para basear aí o seu trabalho. Na verdade, Hellinger nunca disse como funciona, ele nem sabia como funcionam exatamente as dinâmicas que aconteciam durante o trabalho. E o termo pseudocientífico ele é utilizado para rotular práticas que se dizem basear em ciência, em evidência científica, mas não o são. E o Hellinger, apesar da escola dele hoje chamar Hellinger Ciência, não disse basear em evidências científicas. Ele nunca afirmou que o trabalho dele era baseado em evidências científicas. Está muito mais para um trabalho filosófico, até mesmo, do que terapêutico ou científico. Mas vamos lá. Porque a gente vai discutir aqui artigos científicos. O criador da constelação familiar, ele afirma que os problemas que a gente tem na nossa vida, tá? Que as pessoas têm na vida, eles são gerados por gerações passadas da nossa família, mesmo que o indivíduo não tenha uma relação direta com esses antepassados, que algo teria ocasionado esses problemas e vão afetar a nossa vida em vários casos, como de abuso, como de assassinato, como coisas recorrentes na nossa família. Bom, ele afirma que influencia, mas não que determina certos acontecimentos. Influencia situações dos nossos antepassados, não é que todos os problemas são gerados aí pelo aquilo que aconteceu nos antepassados, enfim, por todo o sistema. Alguns problemas sim, outros não. Então, o trabalho de constelação ajuda a ampliar a consciência, a percepção de possíveis dinâmicas que estejam afetando a situação que o cliente traz como um problema, tá bom? Então, não é uma coisa determinista que tudo que aconteceu no passado vai, de fato, afetar futuras gerações. Não, não é isso. Mas vamos lá, vamos continuar. Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele lutou na frente nazista ocidental. Durante toda a sua vida, ele demonstrou muitas ideias. Bom, de fato, ele participou aí do exército nazista durante 3 anos e aí depois ele saiu, tá bom? Ele chegou a ser preso, mas saiu. E com relação a ele flertar durante toda a sua vida com ideias relacionadas ao nazismo, não, também não. Isso daí, quero ver ela comprovar isso daí. As ideias estiveram presentes com ele até sua morte. Em vários seminários sobre constelações familiares e cursos, ele propagou comentários antissemitas, comentários esses que estão presentes em diversos relatos. Bom, eu participei de diversos workshops, diversas formações, em mais de 14 dias com o próprio Bert Hellinger. Nunca ouvi ou escutei ele gerar qualquer tipo de comentário antissemita. E também não vi nenhum outro relato na internet. O que tem aí são interpretações de falas deles que estão acusando de ser antissemita, mas se você for olhar, existem outras formas de interpretar também. Tá bom? Vamos lá. Ele também fez um poema em homenagem a Hitler, cujo poema não lerei aqui no canal, porque não... Esse poema aí depende muito também da interpretação de cada um. Ele coloca Hitler numa posição humana com qualquer outra pessoa. Eu sei que Hitler fez um ato muito prejudicial para os seres humanos, para a sociedade, para a vida em si, né? Matou milhares de pessoas. E o objetivo do Hellinger com esse poema foi trazer o Hitler no mesmo nível de todos nós. E aqui eu vou fazer uma interpretação minha, tá bom? Essa é uma interpretação minha do porquê talvez ele tenha feito esse poema, que tem a ver com um dos princípios de constelação familiar, que é o pertencimento. Que quando você exclui alguém de um sistema, é comum que alguma outra pessoa possa representar a sensação, os sentimentos dessa pessoa em algum momento. Então, quando ele traz Hitler para a nossa percepção, para a nossa consciência, como que ele também é um ser humano, isso também faz com que a gente olhe para nossas próprias sombras. Todos nós
temos o potencial de ser um anjo ou um demônio em vida. E se você negar que você tem esse potencial, você negar o seu potencial de fazer o mal também, há um grande risco de, em algum momento de surto, você causar esse mal. Então, esse poema faz com que nós olhemos para as nossas próprias sombras, para aquilo que a gente pode também fazer de mal. E tomando consciência disso, você então pode não fazer esse mal. Você pode curar a sua sombra, entrar em paz com ela e não manifestá-la na sua vida. E há diversos exemplos, por exemplo, na sociedade, de pessoas líderes aí que eram respeitadas, que foram pegos, por exemplo, quebrando vasos, roubando gravata, né, fazendo algo aí que a sociedade, de uma certa forma, condena. Foi a sombra que veio à tona de tanto estar reprimida, tá bom? Então, se você quiser, depois procure esse poema, leia ele com atenção, com o coração aberto e perceba se ele realmente exalta o nazismo como ela está falando. Não, não exalta, tá bom? Agora, se for um alemão, claro, um alemão, os alemães ele têm essa ferida ainda muito aberta e qualquer texto, qualquer menção ao nazismo, isso toca, fere o povo alemão muito mais, justamente por causa de tudo isso que aconteceu, tá bom? Mas enfim, essa daí também é a minha opinião. Depois vá lá, leia o poema e tire a sua própria conclusão. Não faço apologia a crimes, mas a gente precisa traçar o perfil desta pessoa que criou a constelação familiar, porque vocês precisam entender a importância e o papel que a personalidade dele joga nessa constelação familiar. Ele também foi padre católico e trabalhou na África do Sul junto à tribo dos Zulus por 20 anos. Ele decidiu largar o sacerdócio para se casar e também existem muitos rumores que durante o tempo que ele passou lá na tribo dos Zulus, ele participou de diversos rituais com psicodélicos e foi nesse momento que ele começou a se distanciar da sua tradição católica. Ele foi criado numa família conservadora e muito católica. Interessante que ele está trazendo aqui rumores que na verdade são fofocas, que a gente não sabe, não tem como comprovar se foi verdade ou não, num vídeo que se propõe a ser aí científico, né? Que se propõe a olhar de forma científica. Interessante, hein? Interessante. E passou a ter comportamentos e pensamentos mais místicos, digamos assim. Ele voltou da África do Sul, foi para a Alemanha, onde há boatos de que ele estudou psicoterapia. Não encontrei afirmações concretas, encontrei mais afirmações que ele estudou filosofia e teologia, mas ele atuou como psicoterapeuta, como terapeuta, e criou então essas constelações familiares baseadas na ideia que ele tem de família. Tudo isso da constelação familiar que a gente vai falar aqui é baseado no que ele pensa, porque ele é o criador, e tudo que a técnica prega é a ideia dele. A maioria dos estudos envolvendo constelações familiares são dos anos... Bom, o trabalho de constelação não prega a ideia do Bert Hellinger. Na verdade, não se fala nem tanto em criação de constelação familiar, mas em descobrimento, em uma descoberta do que acontece quando se coloca as pessoas nesse campo, e aí sim é um termo meio subjetivo, né? E as pessoas começam a representar. Então, todas as ideias do Hellinger, todas as reflexões do Hellinger vieram da observação do trabalho nesse campo, do trabalho de observar os representantes atuando através do trabalho de constelação, que aí depois eu preciso explicar como funciona. Se você não conhece o trabalho de constelação, eu tenho um outro vídeo, que depois eu vou deixar aqui também no final desse, ou num link em algum lugar aqui, para você assistir e compreender melhor como funciona toda a dinâmica do trabalho de constelação familiar, porque isso é fundamental para entender as falas do Hellinger sobre o trabalho, durante o trabalho de constelação, que são muitas vezes mal interpretadas. Vamos lá. Anos 80, anos 90, mas são estudos muito pobres, sem metodologia científica, não são aceitos aqui, vou voltar pela um pouquinho comunidade, que ela falou. que a técnica prega é a ideia dele. Então, de novo, ela fala sobre técnica prega. A constelação familiar não é uma técnica.
Não é algo que tem que nem receita de bolo, você vai lá, faz isso, isso e aquilo e tá tudo pronto. Não. A constelação familiar é um trabalho muito subjetivo que demanda muito da percepção do profissional, do constelador, da presença do profissional em observar, em sentir a si mesmo, em perceber os próprios pensamentos, enfim, é algo muito relativo a quem constela. Enfim, vamos continuar? Deixa eu não me perder aqui. Envolvendo constelações familiares são dos anos 80, anos 90, mas são estudos muito pobres, sem metodologia científica, não são aceitos pela comunidade científica, não são reproduzíveis. Então, assim, encontrei alguns estudos no PubMed, já iremos... Bom, realmente não há muitos estudos sobre constelação familiar, aí, justamente porque acredito que não há interesse aí da comunidade terapêutica de pesquisar, de ir atrás de quem já participou. Enfim, isso daí exige, claro, que as pessoas vão atrás, que as pessoas pesquisem. Mas se não tiver ninguém para fazer esse tipo de pesquisa, de avaliação, é difícil mesmo, porque você precisa ir atrás da pessoa, é preciso de financiamento, é preciso de um grupo que vá atrás. Então, realmente, não há estudos aí para qualificar se as pessoas realmente melhoraram ou não. O que a gente tem são apenas relatos de milhares de pessoas que já participaram por esse trabalho. Vamos lá, continuar. Vamos comentar mais pra frente, acho que foram 5 estudos que eu encontrei e eu vou comentar com vocês tais estudos envolvendo constelações familiares. A gente vai fazer um trabalho bem extenso aqui de entender quando um artigo é fiável e quando não é fiável. O Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia já se posicionaram contra o uso de constelações familiares como terapia, como tratamento de problemas psicológicos. Então, essa terapia não é aceita pelos conselhos de medicina e psicologia. Eu quero fazer... Interessante, porque se você digitar Conselho Federal de Psicologia no Google e constelação familiar, a primeira página que vai aparecer é um curso de constelação familiar sendo divulgado no site do Conselho Federal de Psicologia. Então, é uma coisa que eu não entendi. Eu não queria ver aonde está escrito que o Conselho Federal de Psicologia proíbe psicólogos de utilizar o trabalho de constelação familiar. Eu conheço diversos psicólogos que utilizam abertamente e parece que não é proibido não, então acredito que haja um erro. Agora, com relação ao Conselho Federal de Medicina, eu também não sei. Aí teria que ver com relação aos psiquiatras, né? Porque o médico, acredito eu, não iria fazer um trabalho de constelação familiar. Mas aí eu também teria que ver ali na ata, mas eu também teria que ver também lá no Código de Ética do Conselho Federal de Medicina se eles realmente proíbem o trabalho de constelação familiar feito por médicos. E eu conheço também médicos que conduzem constelação. E eu conheço também diversos médicos aí que conduzem trabalhos de constelação familiar e continuam atuando também como médico. Enfim, vamos lá. Vou fazer uma citação aqui neste momento do Código de Ética da Psicologia no Brasil, o artigo 2º, que diz o seguinte, abre aspas, vedado ao psicólogo ou psicóloga prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Então, constelação familiar não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, logo, psicólogos que estão afiliados ao Conselho Federal de Psicologia não podem exercer de consteladores familiares. Então, fiquem atentos a isso. Também... Bom, interessante. Isso daí é um problema entre os psicólogos e o Conselho Federal de Psicologia, né? Porque tem muitos aí que utilizam, mas eu acredito que o Conselho Federal esteja deixando esses psicólogos trabalhar justamente pelo efeito. Não estão vendo mal nenhum, mas aí cabe aos psicólogos. Eu não sou psicólogo, então eu não tenho ligação com o Conselho Federal de Psicologia, mas, enfim, é interessante porque a hipnose também não era aceita pelo Conselho Federal de Psicologia até o ano, acredito eu, de 2000, e depois foi aceito. Então pode ser que, eventualmente, a constelação familiar aí seja aceita oficialmente
pelo Conselho Federal de Psicologia, assim como a hipnose foi. Só foi no ano de 2000, que é algo meio recente, né? Então vamos lá. Encontrei um artigo de uma psicoterapeuta polonesa onde ela avalia a constelação familiar sob o olhar do Código de Ética de Psicoterapeutas. Não vou entrar aqui no mérito da questão se psicoterapia é ou não é ciência, estamos falando do Código de Ética e que vai... Bom, o Código de Ética de Psicoterapeutas da Polônia. E a gente sabe que a questão de ética e moral, isso daí tem muito a ver com a sociedade, com a cultura, com a época. Então ela trouxe o Código de Ética de Psicoterapeutas da Polônia para trazer aqui para o Brasil, que tem uma outra cultura, uma outra visão, é uma outra sociedade. Mas vamos ver o que ela quer trazer aí da questão do Código de Ética dos Psicoterapeutas da Polônia, hein? Ela falou da Polônia e depois ela quis generalizar como se fosse de todos os psicoterapeutas, mas não é da Polônia. Vamos lá. Vai muito corroborar com o Código de Ética de Psicólogos Brasileiros. Então a conclusão do artigo é a seguinte: o método de constelação familiar de Bert Hellinger não preenche regras vitais do Código de Ética para psicoterapeutas, como processo, contrato, diagnóstico, supervisão, confidencialidade, alternatividade. Este método também não preenche o critério básico da psicoterapia, que é o processo. Logo, é muito difícil tratar este método como psicoterapia. Consequentemente, é válido questionar o uso deste método por psicoterapeutas e ser oferecido em instituições profissionais terapêuticas. Uma palavra muito... Agora é interessante que essa questão desse código de ética ainda não é um código de ética dos profissionais da Polônia, tá bom? Isso daí é uma opinião de uma psicoterapeuta polonesa sobre o trabalho de constelação familiar. No próprio artigo, depois eu vou trazer para aqui, ela escreve: na minha opinião, deveria estar escrito lá na conclusão, o trabalho de constelação familiar não preenche todos os requisitos, mas isso é opinião dessa psicoterapeuta em particular. Vamos lá. E ser oferecido em instituições profissionais terapêuticas. Uma palavra muito usada por Bert Hellinger é o emaranhado sistêmico. Essa palavra emaranhado vem da quântica. Vocês sabem aí que muitos pseudocientistas usam o termo emaranhado quântico. Nesse caso, eles usam emaranhados sistêmicos. E aí, eu vou falar a seguinte frase dita pelo aqui está escrito doutor, Albrecht Marr, que é um dos modelos seguidos por Hellinger, que é o criador da constelação familiar. Ele diz o seguinte, abre aspas: a física quântica e a espiritualidade estão nos ensinando que estamos profundamente conectados ou emaranhados na linguagem quântica a tudo e a todos. O que acontece com os outros acontece igualmente conosco, de uma maneira muito concreta e às vezes até mensurável. Muitos físicos... Olha só, eu nunca vi o Hellinger, em todo o meu trabalho, nos livros dele, citar o termo quântico. E esse doutor que ela citou aí também, eu não conhecia. Eu trabalho com constelação desde 2005, nunca vi Hellinger falar sobre ele, que ela disse que fala. Isso daí eu acredito que ela quis ligar o termo quântico, que ela critica tanto, né, no uso de terapias. Eu também não concordo com o uso desse termo, eu não uso esse termo quântico nas minhas divulgações, no meu trabalho, nem o Hellinger nunca usou para explicar. Com relação ao termo emaranhamento, eu não sei se ele quis trazer realmente da física isso daí, mas você pode usar. Então, não gostou da palavra emaranhamento, quer dizer que é só a física que pode usar esse termo, então usa um outro termo, nós, né? Nós que acontecem aí nas relações, quando você briga, é uma relação, um laço afetivo, um laço que quando você se relaciona com outra pessoa, esse emaranhamento troque por nó. Então, os nós que nós temos aí no nosso passado, nas nossas famílias, que vem através dos conflitos, tá bom? Não precisa usar o termo emaranhamento se você não quiser, tá bom? Se te incomodou, não precisa usar. Eu não sabia que o termo emaranhamento era só
só podia ser utilizado pela física. Desculpa, eu usei já esse termo, se é só pela física, se está registrado ali, eu não sabia, tá bom? Chamam isso de charlatanismo quântico, inclusive eu. A mecânica quântica, a física quântica, como eu canso de falar aqui no canal, não tem nada a ver com isso. Mecânica quântica, física quântica, tem embasamento científico? Sim. Tem ligação com espiritualidade? Não. Se tá gostando do meu vídeo, já deixa o like, deixa o like se aqui também no já meu. comenta aí o que tu tá achando. Bom, enfim, como eu disse, ela quis linkar aí o trabalho de constelação familiar ao termo quântico, né, que está em moda aqui no Brasil, que eu também não concordo, que eu também repudio. Enfim, ela quis fazer esse link aí para invalidar o trabalho de constelação familiar, mas como eu disse, o trabalho de constelação familiar, o Hellinger, nunca utilizou esse termo. Talvez alguns consteladores aí que queiram se promover usam esse termo, mas isso não é do trabalho de constelação familiar. Isso não vem também do Hellinger, ele nunca usou o termo quântico. Vamos lá. O Bert Hellinger, ele acredita que a constelação familiar atua em uma pessoa de modo profundo, a tocar a sua alma. Um outro modelo que ele segue é de uma terapeuta chamada Virginia Stier, e ela acredita que... É Virginia Satir, tá bom? Depois, se vocês quiserem procurar, ela é uma terapeuta familiar, Virginia Satir, não é Stier. Mas tudo bem, ela deve ter lido errado ali na sua pesquisa. Mas vamos lá. Todos os seres do planeta estão conectados de alguma forma. Voltamos à questão do emaranhamento. Como a constelação familiar... Essa questão do sistema, né? De uma certa forma, é uma questão de percepção. Eles estão todos conectados. É uma visão aí, sim, de certa forma espiritual. Mas não tem nada a ver de quântico. Aí, tá bom? Isso daí tem é uma questão de percepção. É feita, como uma sessão de constelação familiar é feita. Então, é feita por um grupo de pessoas, onde existe um que é o constelador, ou seja, o expert naquele assunto, e as outras pessoas representarão membros da sua família, criando um pequeno teatro nessa situação. Vou citar aqui um caso que aconteceu no Brasil. Bom, sim, existem, até aí está correto, só que não se limita somente a representamentos da família, você pode representar outras pessoas também. E também pode ser feito de forma individual, através de bonecos, através de outros objetos, através de outras pessoas. Enfim, há outras formas de se constelar, além, claro, também de poder utilizar alguns princípios da constelação no atendimento terapêutico ligado a outras ferramentas, como hipnose, como meditações guiadas, como conduções guiadas, né? Você pode, em si, utilizar outros princípios da constelação também. Então, não é só através de workshop. Vou citar aqui um caso que aconteceu no Brasil, links na descrição, como sempre, onde essa constelação familiar foi usada no judiciário, é usada muito no judiciário do Brasil, a gente já vai falar com mais detalhes, mas esse caso eu quero falar aqui. E aí existiu uma mãe com uma filha dependente química, ela era usuária de crack, o teatro foi a mãe da menina, uma atriz representando a menina e uma outra atriz, um outro ator, uma outra pessoa participante da sessão representando a pedra de crack. Aí eu fiquei pensando assim, o que um ator representando uma pedra de crack vai fazer nessa terapia? O que ele vai responder? O que essa mãe vai falar para aquele produto químico? Não entrou na minha cabeça isso. E eu até compreendo não entrar na sua cabeça, Gabi, essa questão de representar, de ter um representante para pedra de crack. Afinal, você aí vem das ciências exatas, bem racional, bem mental. Porém, deixa eu dizer para você que tudo que existe no mundo, nós temos uma representação interna. Então, por exemplo, eu tenho uma representação interna do que é um celular, do que um celular representa para mim, do que uma bebida alcoólica representa para mim. Todos nós temos representações internas, conscientes ou inconscientes, de pessoas e de objetos também, objetos de valor, objetos sentimentais. Então, quando o constelador, nessa constelação se colocou a pedra de crack ali, existe um sentimento, existe um pensamento, existe uma sensação da cliente, da pessoa com relação àquela pedra. Ela sente talvez uma fissura, ela sente uma emoção relacionada àquela pedra de crack. E aí existe ainda um outro conceito da constelação, de que, na verdade, mesmo sendo um objeto, o crack,
ele pode estar representando uma pessoa ali. Então, o crack acaba sendo aí uma projeção de alguma outra pessoa do sistema da cliente. Faz sentido? Então, você também tem aí uma representação interna, te traz sentimentos, pensamentos, emoções, quando você olha para o crack, talvez seja de repulsa, né? Ou quando você olha para uma bebida alcoólica, ou quando você se posiciona com qualquer coisa, com o trabalho, com dinheiro, com a sua profissão, comigo, enfim. Se eu estiver te gerando desconforto, sinto muito, mas enfim, a gente pode constelar isso. Vamos lá. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Qual é a resposta dessa droga? Gente, é absurdo. Muitos médicos, psiquiatras, psicólogos, eles afirmam que essas melhoras que as pessoas relatam após uma sessão de constelação familiar são simplesmente justificadas com o nosso poder de simpatia, de empatia. Muitos médicos, psicólogos, né? Eles têm conhecimento, eles acompanharam pessoas que passaram pelo processo de constelação familiar, ou isso é mera opinião, mero achismo desses profissionais que você está citando como muitos? Gostaria de saber. Vamos lá. De poder da sugestão. Outra coisa, porque eu conheço aí profissionais, psicólogos, médicos que não dizem isso, dizem o contrário, tá bom? Mas aí é questão, como eu disse, é questão de opinião. E opinião é que nem algo que todos nós temos e que para alguns fedem mais do que de outras pessoas. Através de várias coisas que nós queremos acreditar. A nossa crença, né? A gente quer ver e a gente vê. E aí não existe nenhuma evidência científica de que constelação familiar realmente produz algum efeito benéfico a longo prazo em pessoas que, por exemplo, tenham uma depressão, sofram de uma ansiedade generalizada. Não existe. Hellinger, ao longo... Realmente, evidência científica não tem, assim como não há evidências científicas em diversas outras terapias, técnicas terapêuticas, métodos terapêuticos que também são utilizados aí por profissionais da área, tá bom? E aí a gente entra para um outro assunto, nessa questão de evidência científica, de algo muito subjetivo, que são terapias, que tem a ver com a pessoa ter a autoconsciência de saber o quanto melhorou, se melhorou ou não melhorou. Isso daí é muito subjetivo. Como eu disse, a terapia é bem diferente da ciência exata, da física. Não é algo totalmente mensurável com réguas ali. Isso é muito subjetivo de cada pessoa. Então fica muito difícil realmente fazer pesquisas científicas parecidas ou similares com aquelas que se fazem na física, na engenharia ou em qualquer outra ciência exata. Mas vamos lá. Da sua carreira fez várias afirmações questionáveis. Eu diria que até criminosas algumas. E eu vou ler para vocês terem uma ideia do que está enraizado nessa constelação familiar. Abre aspas. A homossexualidade geralmente resulta porque um garoto deve assumir os sentimentos de uma irmã falecida quando não há irmãos femininos na família para fazê-lo. Lembrando ou contando para vocês que Hellinger acreditava... Primeiro, deixa eu ver aqui. Geralmente, né? Ele nunca afirmou que é sempre. E isso também vem de uma falta de... Essas afirmações, elas só fazem sentido no contexto de cada constelação. Porque tudo que Hellinger falou, escreveu nos livros, você pode ver nos livros dele, vieram de trabalhos, de constelações específicas de determinadas pessoas. Foi o que se mostrou naquele trabalho, na dinâmica entre os representantes. E aí, através da percepção dele, ele tirou essa conclusão. Mas aquilo não é válido para todas as pessoas, para todos os casos. Aquilo só é válido para aquela constelação, para aquele cliente. Se aquela constelação trouxer paz para o cliente. E no final é tudo isso que é o objetivo do trabalho de constelação. Ajudar o sofrimento das pessoas. Fazer com que elas encontrem paz na alma, paz na sua vida. Através de reflexões também, através desse trabalho. Enfim, vamos lá, vamos continuar, não quero me alongar demais aqui nessas explicações. Afirmava
que homossexualidade é uma doença e que... Pera aí. Eu nunca vi o Hellinger afirmar que homossexualidade é uma doença. Eu gostaria que ela aí colocasse o link de qual livro, ou qual página, ou qual workshop gravado onde Hellinger afirma que homossexualidade é uma doença. Por favor. Eu queria saber de onde você tirou que o Hellinger afirmava que homossexualidade é uma doença. Eu olhei lá nos seus links que você botou, não tem nenhum link desse daí. Mas vamos lá. Que ele curou homossexuais. Não, ele nunca afirmou que curou homossexuais. Eu também não acredito que você tenha esse dado, esse fato. Talvez você tenha pesquisado num site que estava emitindo uma opinião, uma interpretação sobre o trabalho de Hellinger, falando que ele curou. E aí você está replicando aqui uma opinião de uma opinião, que não é fato. E num vídeo que pretendia ser científico, isso não tem nada de evidência científica. Não tem nada científico porque não é baseado em fatos. Provavelmente é baseado na opinião de uma opinião de uma opinião de uma opinião sobre o Bert Hellinger, sobre o trabalho de constelação familiar. Tá bom? Agora, se você tiver o link dessa afirmação, põe aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Se alguém tiver aí. O que ele disse sobre o incesto? Se você se depara com casos de incesto, uma dinâmica muito comum é que a esposa se retira do marido, ela recusa um relacionamento sexual. Então, como uma espécie de compensação, a filha toma o lugar dela. Movimento inconsciente, não consciente. Mas você vê que com o incesto existem dois autores, um em segundo plano e outro em campo aberto. Você não pode resolver isso a menos que esse autor oculto seja trazido. Existem frases muito estranhas. Deixa eu comentar aqui, em alguns casos, ou seja, ele percebeu isso em algumas constelações que ele fez, que essa dinâmica acontecia, é uma dinâmica. Então isso daí ele percebeu através do trabalho de constelação familiar, tá bom? Que vem à luz. A filha pode dizer à mãe, eu faço isso por você. E ela pode dizer ao pai, eu faço isso pela mãe. Muitas vezes. Bom, enfim, eu sei que isso daí é um tema muito visceral, né? Que a questão do incesto é um tabu e causa muito desconforto para muitas pessoas. E o objetivo, é importante aqui salientar, isso daí não é algo que está promovendo o incesto, que está justificando o incesto. Quando uma pessoa vem, um adulto vem aí com essa questão, que relata que sofreu abuso sexual na infância, o objetivo nosso, como terapeuta, como constelador, é trazer alívio para essa pessoa. É buscar uma solução para que ela consiga lidar ou superar ou transcender essa dor, esse sofrimento. E aí o Hellinger, a constelação familiar, trabalha buscando uma solução para essa pessoa. O que essa pessoa pode falar ou fazer, ou perceber, ou como essa pessoa pode olhar para a situação para que ela sinta-se em paz. E isso daí acontece através das dinâmicas. Nos relatos de constelação familiar, o abuso sexual, o incesto, a pedofilia, todos esses são justificados através desse tipo de fala. Então, de novo, não é justificado, tá bom? O objetivo é ampliar a visão das dinâmicas que aconteceram durante essa questão. Isso daí não isenta o abusador, não isenta o agressor da culpa. O objetivo da constelação é justamente desatar esses nós, desatar essas questões que já aconteceram, já foram consumadas e agora o cliente, a pessoa que veio trabalhar, está sofrendo, está em sofrimento com essa questão. E o trabalho tem como objetivo, como intenção também, de trabalhar essa questão, de trazer alívio para essas pessoas, não justificar. O objetivo não é validar esses abusos. Você conhece as 5 fases do luto? Qual é a 5ª fase do luto que todos nós passamos? É a aceitação. Então, o trabalho de constelação tem muito a ver com isso. E você aceitar aquilo que já foi consumado. Porque você não pode mudar o que já aconteceu, mas você pode mudar o que está acontecendo dentro
de você. E isso vem muito quando você chega no último estágio do luto, que também pode ser transferido aí para situações que causam muita dor, que são situações como essas aí. Que quando a questão é realmente aceita como parte da história da vida da pessoa, aquilo, de uma certa forma, se apazigua. E a pessoa entra num novo estágio de maturidade. Mas vamos lá. Esse tipo de afirmação. O Bert Hellinger, ele tinha uma noção de família patriarcal, onde o pai era o chefe da família e todo mundo obedece aquele chefe de cabeça baixa. Bom, também não entendi, não sei de onde ela tirou essa ideia de que o Hellinger e que o trabalho de constelação tem uma visão patriarcal da família. Isso está equivocado, porque o Hellinger fala justamente sobre o equilíbrio entre o dar e tomar nas relações, onde o homem e a mulher, onde os parceiros, seja homem ou mulher, ou homem ou mulher com mulher, precisam estar em nível de igualdade. E não deve haver um que esteja acima do outro. A hierarquia acontece somente entre pais e filhos, entre avós e pais e netos, entre irmão mais velho e irmão mais novo, mas não num relacionamento de casal, seja ele qual for, tá bom? Não sei de onde ela tirou essa ideia, essa percepção, de onde ela tirou essa conclusão aí de que a constelação familiar promove o patriarcado. Na verdade, é a nossa sociedade que vive o patriarcado. Não é o trabalho de constelação. E isso, muitas vezes, é revelado também no trabalho de constelação familiar. Também talvez haja essa confusão aí. E para ele existe um tipo de família que é o universal. Pai, mãe e filhos. Bom, essa questão de família aí está relacionado muito mais à questão da natureza, da naturalidade. Quando Hellinger diz que a família é o pai, a mãe e a criança, ele está querendo revelar o fato de que todos nós temos pai e mãe. Todos nós viemos de um pai e de uma mãe, mesmo que você não conheça, mesmo que você tenha sido adotado por alguém, mas você foi gerado através de um pai e uma mãe. Ou talvez duas mães, né? Porque hoje com a medicina e com a modernidade é possível um óvulo ser fertilizado por um espermatozoide e colocado numa barriga de uma outra mulher. Então, essa é uma outra questão, mas isso vai para um outro vídeo aí. Já pegamos casos aí de uma mãe que veio constelar a briga, os conflitos diretos com a filha de 15 anos e ela nunca revelou para a filha de 15 anos que na verdade o óvulo que a concebeu não era dela, não era da mãe dela, mas foi doado. E aí ela veio constelar isso. São novas situações que acontecem por causa da modernidade. Né? Enfim, a nossa visão, aí nesse caso, essa criança tem duas mães. E é importante que ela saiba que o óvulo que a gerou não é da mãe, não é da barriga onde ela foi criada. Tá bom? Mas isso daí, claro, vai depender de cada caso. Se você está vivendo essa situação, procure aí um profissional de constelação habilitado, tá? Porque isso também é muito importante. A pessoa precisa conhecer realmente o trabalho. Em 2004, quase 200 praticantes de constelação familiar na Alemanha escreveram uma carta pedindo um afastamento do Hellinger daquelas pessoas. Eles queriam se afastar dele. Então vou deixar o link para vocês aqui também. Existem... Bom, essa carta de 2004 também, não inteiro, não sei o teor. Depois eu vou dar uma procurada. Mas o que isso tem a ver com a questão científica aqui da constelação familiar? Mas vamos lá. Muitos relatos envolvendo as constelações familiares, onde pessoas que entraram nessas terapias, elas ficaram muito... De novo, uma generalização, muitos relatos, né? Mas eu também posso dizer que existem muitos relatos de pessoas que se deram bem com o trabalho de constelação familiar. Eu, por exemplo, aí constelei diversos temas e estou aqui muito mais maduro na minha vida com diversas situações, tá bom? Então, quando existem essas generalizações, cuidado, que isso daí são mecanismos de induzir você ao erro, de tentar influenciar você através de uma opinião. Mas muitos quanto? Comparado ao quê? Vamos lá. Muito piores psicologicamente, sofrendo de obsessões, de paranoia, de delírios e, infelizmente, algumas cometeram suicídio. Não é raro
que a gente encontre esse tipo de relato envolvendo essas terapias da nova era. Aí, de novo, ela generaliza muitas coisas, tá? E existem diversos aspectos que estão relacionados ao suicídio. São temas muito amplos que ela está generalizando, querendo aí associar ao trabalho de constelação familiar. Algumas causam traumas irreparáveis nas pessoas. Por isso eu sempre falo da responsabilidade. Agora a questão é, a responsabilidade é do trabalho, da metodologia ou do profissional que estava cuidando dessa pessoa? E as inúmeras pessoas aí que também cometem suicídio durante um tratamento psiquiátrico. O problema foi o remédio, então? Porque muitos remédios aí tem na bula que aumentam o risco de suicídio. Existem diversas pesquisas falando sobre isso. Então, o problema é o remédio, ou o médico que também receitou o remédio, ou então se a pessoa está em terapia com o psicólogo e a pessoa cometeu suicídio, a culpa é do psicólogo? A culpa é da terapia? Então, perceba que existem diversos aspectos que podem estar influenciando e influenciam a questão. Então, não é algo realmente muito simples. Não dá para você colocar a culpa e a responsabilidade no trabalho de constelação familiar. O que tu vai indicar para uma pessoa fazer? Tu tem um amigo que está passando por um problema sério, uma depressão, uma crise de ansiedade, qualquer coisa, tu não vai indicar uma terapia alternativa. Tu não vai indicar nada que não seja cientificamente comprovado. Primeiro, a pessoa precisa ir no psicólogo. De novo, isso é a opinião dela. E, de novo, já falei sobre a questão de cientificamente comprovado com relação à terapia, aí há questionamentos. Vamos lá. Num psiquiatra, ela precisa um atendimento de saúde mental sério. De novo, é uma opinião. Para ela, sério é só psicólogo e psiquiatra. Qualquer outro terapeuta, para ela, é lixo, não serve. E tudo bem, respeita a sua opinião. Se para você também só serve psicólogo ou só serve psiquiatra, vá nesses profissionais, tudo bem? Ela não pode ir para esse tipo de lugar. Agora, ela não pode ir também é outra opinião. Então, aqui é um vídeo que era para ser, de uma certa forma, científico, mas está cheio de opiniões. Então, eu também estou dando aqui a minha opinião. A gente já viu aqui no canal vários casos. Fiquem atentos e sejam responsáveis. Hellinger também afirmou que os criminosos... Sejam responsáveis, porque, na verdade, cada um é responsável, sim, pela sua própria vida. Vamos lá. Criminosos de guerra não devem ser responsabilizados por seus crimes, pois estavam apenas seguindo ordens de autoridade superior e em sessões de oficinas de constelações familiares instruíram as vítimas de crimes de guerra a realizar um ritual de gratidão aos representantes daqueles que cometeram crimes contra eles. Vamos falar... Pelo que ela está lendo ali uma reportagem de alguém que está relatando sobre algum trabalho de constelação que vivenciou, experienciou, ou seja, ela está interpretando a interpretação de uma outra pessoa sobre o trabalho de constelação familiar. É igual aquela coisa de passar informação um para o outro e aí muita coisa se perde. A gente não sei, eu não participei dessa constelação, eu não sei se ela realmente existiu, eu não sei se isso realmente aconteceu ou foi criação da pessoa onde ela estava lendo isso daí, esse relato. Porque hoje existem diversas pessoas que são críticas ao trabalho sem conhecer e tem muita gente aí também querendo invalidar o trabalho, criando aí informações falsas. Estamos na era da fake news, tá bom? Então cuidado. Falar então sobre a constelação familiar no judiciário no Brasil. No final a gente fala de artigo científico para encerrar o vídeo. Se tá gostando, já deixa o teu like. Tá gostando? Deixa o seu like aqui. E calma que ainda vem muita coisa por aí e muita coisa chocante. Eu quero comentário de todo mundo nesse vídeo. Com quase 80... Eu também quero comentário aí de todo mundo que está assistindo aqui nesse vídeo. Vamos lá. 80 milhões de processos em andamento no Brasil, o judiciário achou uma forma de desafogar o sistema, aderindo a terapias alternativas para realizar conciliações. Também vale citar que mesmo sem... Sim, realmente o trabalho de constelação familiar ajuda muito na resolução de conflitos, né? Trabalha muito com a questão de relações humanas, relacionamentos humanos. E esse trabalho é do juiz Sam Storch, ele foi meu colega de formação, quando eu fiz a formação avançada com Bert Hellinger, em torno de 2008. E ele é o juiz responsável pela inserção do trabalho de constelação familiar no judiciário brasileiro. Vamos lá.
comprovação científica, a técnica de constelação familiar entrou... De novo, ela vem com essa questão de comprovação científica de acordo com o paradigma das ciências exatas. E, de novo, eu vou falar, você já deve estar cansado, mas a constelação familiar é muito mais uma ciência humana do que uma ciência exata. Ela não segue os mesmos princípios das ciências exatas, tá bom? Ela está muito mais para filosofia do que para física, que é a especialidade dela. Vamos lá. Entrou no SUS. Algumas pessoas vão falar, mas se está no SUS, se está no judiciário, se vários órgãos públicos no Brasil fazem cursos dessas terapias, é porque funciona. Existe essa questão aí da constelação familiar no SUS, no Sistema Único de Saúde, e eu também, de uma certa forma, não sou muito a favor dessa questão, porque isso fere um dos princípios da própria constelação familiar, que é a questão do equilíbrio entre o dar e o receber, de você pagar por um trabalho. E quando é gratuito, você acaba não dando valor, você acaba pagando de um outro jeito. Então, concordo aí, trabalho de constelação familiar que precisa de pessoas habilitadas, formadas aí em treinamentos que infelizmente não é regulamentado, pode sim trazer aí problemas, mas não por causa do trabalho de constelação familiar, por causa de não saber quem é qualificado ou não para fazer esse trabalho. Vamos lá. Não quer dizer que funciona, eu já falei mais uma vez. Política. É isso que acontece, política. Que pode ser realmente até política, então justamente ela está defendendo o lado dela, mas está utilizando os argumentos errados. O argumento correto nessa questão seria de que não haver regulamentação de quem é realmente constelador, de quem realmente sabe, de quem realmente domina o método, o trabalho de constelação familiar ou não, porque como não há regulamentação, qualquer pessoa que lê um livro, que fez um workshop ou que não fez nada, que simplesmente queira se denominar constelador familiar, faça esse trabalho. Então, é preciso sim de uma certa avaliação, preciso saber se o profissional está habilitado realmente, tem conhecimento profundo sobre o assunto ou não. Aliás, falando sobre o título desse vídeo que ela postou, Constelação Familiar, uma prática perigosa, essa é uma opinião dela também, isso não é fato. É muito importante você saber a diferença entre fato ou opinião. Mas a constelação familiar, sim, ela pode ser uma prática perigosa nas mãos de alguém que não sabe constelação familiar, tá bom? Que se denomine constelador, assim como um médico que se denomina médico e não sabe nada de medicina, pode fazer um trabalho, pode ser perigoso também. Um cirurgião que não é formado em medicina pode ser perigoso também. Então isso daí acontece com qualquer profissão, não só a constelação familiar. Vamos lá. De discussão. A constelação familiar, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, está alinhada à Resolução número 125 de 2010 do órgão que visa estimular práticas para a solução de conflitos. Em todo o processo, segundo o Código de Processo Civil, o juiz deverá marcar uma audiência de conciliação entre as partes. Caso a tentativa falhar, o processo segue seu curso normal. Um comunicado no site do CNJ de 2018 explica como a constelação familiar é aplicada através de reuniões em grupos realizadas em salas dos próprios fóruns, onde as partes de vários processos são convidadas a participar de uma reunião de forma voluntária. Lembrando que essa reunião de conciliação é feita na frente de diversas pessoas. Já ouvi relatos de pessoas que disseram que essa conciliação foi feita em frente a 50 pessoas, 60 pessoas. A constelação... Bom, já ouvi relatos, né? Não sei se isso é factual, ela já ouviu relatos, já ouviu boatos, né? Mas enfim, isso é possível sim de acontecer na frente de 40, 50 pessoas. Vamos lá, é possível. A constelação familiar começou a ser usada também em casos de violência doméstica na Lei Maria da Penha, e muitas ONGs que defendem os direitos das mulheres já se posicionaram contra o uso dessas terapias. A gente já vai ver isso também. Um juiz... Também não sei por que essas ONGs se posicionaram contra, não sei se essas ONGs conhecem de fato o que é o trabalho de constelação familiar, mas vamos ver o que ela vai trazer aqui. Lá da
na Bahia, ele é o responsável por disseminar a constelação familiar no judiciário e ele diz o seguinte: a vítima não deve ser obrigada a nada. Isso já deu margem a polêmicas, porque dependendo de como pessoas aplicam o método, pode dar problema em expor a vítima a uma situação de insegurança. Reconheço que existem críticas porque não tem uma regulamentação e tem gente fazendo de tudo quanto é jeito. Eu acho isso extremamente problemático. Não existe uma regulamentação, cada pessoa faz do jeito que ela quiser, todo mundo se acha expert na técnica e a pessoa que é a verdadeira vítima é submetida, sim, ao constrangimento em muitos casos. O magistrado... Bom, essa questão, sim, realmente, como eu disse, esse é um argumento correto. Até aí, esse daí eu concordo. Não há regulamentação. Então, para colocar, precisaria haver algum tipo de regulamentação aí no judiciário, mas isso daí é com o Dr. Sami Storch, ele que introduziu esse trabalho no judiciário. Teria que fazer uma live com ele, né? Teria que questioná-lo de como isso poderia ser feito. Vamos lá. Também fala sobre os casos de aplicar constelação familiar em casais, né, homoafetivos que querem adotar uma criança. Ele diz o seguinte, abre aspas: todos têm um pai e uma mãe, que são os pais biológicos. Essa é a origem da vida, o mais vital que vem em primeiro na vida de todos, diz. Um casal homossexual que se considera suficiente, que é suficiente ser filho de duas mães ou filho de dois pais, a criança sente falta de alguma coisa. Tem alguém essencial na vida dela que não está sendo reconhecido. Então, não se trata de discriminar a homossexualidade ou o que cada um quer fazer da sua vida, mas constelação familiar é uma ciência que estuda a origem da vida e o que é essencial para a alma de cada um. Tendo este conhecimento, tudo flui. Bom, eu tenho alguns comentários. Não é uma ciência, não tem evidência científica, nem... Bom, aqui quando o Dr. Sami Storch diz ser ciência, ele está dizendo em relação às ciências humanas, né? Como filosofia, como algo que procura compreender os relacionamentos humanos, tá bom? E vamos lá, vamos ver o que ela vai falar. Todas as crianças têm pai e mãe presente. Quantas crianças no Brasil não têm nem o pai na certidão de nascimento? Bom, aí aqui ela usa um outro argumento para tentar debater com o argumento do Sami. Sim, de fato é triste que muitas famílias aí não tenham os pais presentes, né? E isso sim afeta também a psique da criança. Agora, o trabalho de constelação, como o Dr. Sami disse, está ligado em reconhecer a origem da vida. E a vida vem de um pai e uma mãe biológico, ou duas mães, como eu já citei antes aqui. E isso, de uma certa forma inconsciente, afeta a todos nós. Imagine você, não sei se você conhece o seu pai ou a sua mãe, inconscientemente ou conscientemente, você deseja saber de onde você veio, qual a sua árvore genealógica, né? Quem foram seus ancestrais. Até a certo ponto a gente não sabe todos, mas isso não te traz uma certa segurança? Entre em contato consigo. Se você, na verdade, tem consciência de quem são os seus pais, como seria se você não soubesse quem são os seus pais? Como seria? Será que você consegue conceber isso? Você sentiria falta de alguma coisa? E essa é a questão aí que o Dr. Sami fala. E a questão de adoção, o Hellinger não era contra a adoção de crianças. A questão é a postura dos pais ou das mães que vão adotar. É importante que eles respeitem, é importante que eles tenham consciência de que aquela criança, de que aquele ser humano tem um pai e uma mãe, que de uma certa forma, por algum motivo, não estão presentes ali. E quando se tem essa consciência, o relacionamento dos pais adotivos com a criança é muito melhor, porque os pais adotivos respeitam a origem daquela criança. Enfim, é um papo bem profundo, é um papo filosófico, realmente. Não é uma ciência exata, mas sim é uma ciência dos relacionamentos humanos, de como funcionam os relacionamentos humanos. E se você se aprofundar nessa questão, nesse aprendizado, você vai perceber que seus relacionamentos vão fluir muito melhor. Você vai estar em paz muito mais com seus relacionamentos com você mesmo e com os outros, com seu filho, com sua filha, com sua mãe, com seu pai, com seu parceiro, com sua parceira, enfim.
Mas aí a escolha é sua, né? Se você quer seguir por esse caminho ou não. Deixa eu continuar aqui. Fica esse questionamento interessante aqui. O modelo de família utilizado em constelações familiares é um modelo de família impossível, basicamente. Quem aqui, qual a porcentagem de pessoas hoje em dia tem uma família de pai, mãe, casadinho lá, bonitinho, os filhinhos todos felizinhos? Quem? De novo, ela não entendeu a questão de família. Quando Hellinger fala de família, ele está falando das ligações biológicas e também depois dos pais adotivos, que também fazem parte da família. Mas a família de origem, isso chama-se família de origem da pessoa. Todos nós temos uma família de origem. Todos nós viemos de um pai ou de uma ou mais mães, como eu disse anteriormente. E aí, no decorrer de nossas vidas, pode ser que nós sejamos adotados ou nos ligamos com outras pessoas. Mas pai, você só tem um. Depois, pode ser que você tenha um pai adotivo. Mãe, a maioria das pessoas só tem uma também. Com a modernidade, pode ser que tenham duas. Mas, enfim, vamos lá. Então, isso ela não entendeu, tá? Essa compreensão aí. Não está se falando do modelo social de família. Está se falando do modelo natural de família. Essa é a visão. Se você não souber identificar isso, então Hellinger não importa. Você pode ter aí, ser divorciado, divorciada. Não existe essa questão de que família é aquele modelo social que você precisa ter pai, mãe presente e criança. Não. Isso daí está relacionado muito mais à questão da origem da vida. É esse o termo de família de origem quando o Hellinger se refere a isso. Tá bom? Vamos lá. Não é o Brasil. Existe uma publicação de 2015 no site do juiz, né? No blog, eu acho. Vou deixar aqui para vocês. Abre aspas. Vou mencionar aqui a constelação relativa a um caso criminal onde o réu é acusado de abusar sexualmente de 11 crianças. Ao colocarmos representantes para algumas das vítimas e suas famílias, observamos um padrão. Em todas havia uma dinâmica de exclusão do pai da criança. Na dinâmica mediada pelo juiz, as mães, né, representantes de cada criança abusada pelo réu, foram orientadas através da constelação a reconhecer a ausência do pai na vida das filhas. Eu quero só focar aqui para foram orientadas através da constelação a reconhecer. Eu não entendi se elas realmente reconheceram, se elas foram induzidas a reconhecer. Fiquei confusa. Abre a... Bom, isso daí, orientadas, a constelação não muda a vida das pessoas nesse sentido. A constelação mostra um caminho de reconciliação, um caminho de solução. Então, nessa constelação, o juiz, o constelador, ele percebeu que havia essa dinâmica. Pode ser uma coincidência? Será? Será que é coincidência? Em 11 famílias aconteceu um padrão. Não sei quantas foram, não acompanhei esse caso, mas vamos lá. Aspas. A exclusão do pai deixou as filhas vulneráveis, expostas ao crime sexual, sujeitas a facilmente aceitar e até mesmo buscar a atenção e o carinho de pessoas transtornadas. O réu também estava presente na dinâmica, mas não pessoalmente, e sim representado por um ator. Abre aspas. Fala do juiz novamente. É claro que isso não reduz a responsabilidade do autor do crime. Não substitui a atuação policial e judicial em relação a ele. Nem elimina a necessidade de uma eventual, foquem no eventual, abordagem punitiva, que deve ser acompanhada de algum tratamento que possa levá-lo a uma transformação positiva. Mas é necessário olhar também, e principalmente, para as vítimas e os que estão sujeitos a tornar-se vítimas e buscar os recursos necessários para que se fortaleçam e possam sair da condição de vulnerabilidade. 11 crianças abusadas sexualmente por um homem. Essas crianças buscam a atenção de pessoas transtornadas, palavras escritas aqui. Bom, isso daí, claro, eu também não concordo. Isso daí foi uma opinião infeliz aí do Dr. Sami, tá bom? Mas isso não reflete o trabalho de constelação em si. Isso reflete a percepção, a opinião dele com relação a essa constelação que ele
conduziu. E, como eu disse, constelação é um trabalho que está muito relacionado à percepção, à maturidade de cada profissional. Eu realmente também sinto muito aí pelas vítimas, eu também não concordo com essa forma de se comunicar, aquele botando aí a responsabilidade de uma certa forma nas vítimas. Isso daí não faz parte do trabalho de constelação em si, tá bom? Que fique bem claro. Primeiro, uma criança, por lei, ela é um ser vulnerável. Ela está em situação de vulnerabilidade, inclusive. Como uma criança sabe que a pessoa é transtornada? Como que ela sabe? Muitas vezes é o pai que abusa sexualmente, ela tá buscando a atenção do pai. Então agora a criança, quando nasce, tem que saber, meu pai é transtornado, meu pai não é transtornado. Vou me colocar na condição de vítima, não vou me colocar na condição de vítima. Agora, o abusador pode sofrer eventualmente uma punição. Bom, aqui ele utilizou, aí aqui até eu entender, ele utilizou a palavra eventualmente, porque provavelmente o réu não havia sido julgado, então. Então, se ele fosse julgado culpado, ele seria, claro, punido. Mas como o Dr. Sami é um juiz, ele não poderia já julgar o réu antes do julgamento, né? Por isso ele utilizou a palavra eventualmente. E aqui, claro, estou alucinando. Teria que conversar com ele para saber exatamente o que aconteceu. Mas, enfim, eu concordo com ela nesse ponto. O Dr. Sami Storch, ele foi infeliz aí no uso das palavras, na emissão da opinião dele, que eu não concordo também. Mas vamos lá. Enfim, algo que eu concordo aqui com a Bibi. Vamos lá. Mas a vítima que tem que deixar de ser vítima. Isso tá num julgamento, onde o juiz é a pessoa que tem o poder naquele caso. E eles te falam, faça parte desta terapia. E o juiz tá ali presente. Tu vai contrariar o juiz? Tu não vai contrariar o juiz. Isso aí depende muito. O juiz não fala faça essa terapia. Isso daí é voluntário. As pessoas fazem se quiser. E a gente precisa partir do pressuposto na nossa sociedade de que se diz que é voluntário, é voluntário. Então você pode dizer não. Agora, se você achar que você precisa fazer aquilo, porque senão vai sofrer consequências do juiz, aí existe algum problema no nosso judiciário, realmente no juiz. Tá? Mas você não pode partir desse princípio de que algo que se diz voluntário, você será obrigado, senão você vai sofrer consequências. Isso daí também é uma opinião aqui da Bibi. Bem complicado. Outro ponto. A constelação familiar ela é aplicada em 16 estados do Brasil. Os estados brasileiros possuem várias comarcas. A constelação familiar é aplicada em todas as comarcas? Não sei, mas não é aplicada em todos os estados. Então, as pessoas estão recebendo um tratamento diferente perante a lei, sendo que o Código Penal brasileiro, a Constituição brasileira diz que todos os cidadãos brasileiros são tratados de forma igual perante a lei. Se algumas pessoas são submetidas à terapia X e Y e outras não, essas pessoas estão sendo tratadas de forma igual perante a lei. Constelação familiar não... Aí, de novo, é interessante que ela fala de submeter sobre terapia, tá? Mas a constelação familiar em si, nesse caso de conciliação, não seria um processo terapêutico, seria um trabalho de conciliação. E aí a questão de não estar em todos os estados, isso daí eu não sei, um trabalho com legislação, não sei opinar realmente sobre isso, porque não é obrigado, lembra desse ponto, é voluntário, as pessoas fazem se quiser. Se está disponível em um estado, não em outro, aí eu não sei se isso daí vai contra a Constituição. Não tem evidência científica, já vamos entrar nos artigos, dá uma acalmada, eu sei que o vídeo tá longo, mas é importante falar sobre isso. O que eu acredito que deveria ser feito? Um estudo muito sério. Bom, o que eu acredito, de novo, é uma opinião dela, não é fato. Vamos ver qual é a opinião dela. E, como eu disse, com opinião, cada um tem a sua. Vamos lá. Sério no judiciário brasileiro. Não existe uma estatística dizendo quantos casos realmente foram conciliados através dessa técnica. O Brasil possui no judiciário assistentes sociais, psicólogas, médicos psiquiatras. Por que não usar o serviço dessas pessoas que são, concursadas, que trabalham, que recebem salário para fazer isso,
e utilizar de terapias alternativas sem embasamento científico. De novo, né? Pode utilizar, não há nenhum problema. Chame os psicólogos, chame os assistentes sociais, chame os psiquiatras para ajudar. Mas o trabalho aqui, nesse caso, de novo, não é terapêutico. O objetivo aqui é conciliação. Você quer chamar um médico para ajudar na conciliação aí das partes? Quer chamar um assistente social? Se ele tiver conhecimento, né, de como fazer isso, de como agilizar isso de maneira eficiente, ótimo. Mas aí o Dr. Sami trouxe o trabalho de conciliação familiar. E sim, eu acho interessante sim fazer aí também essa estatística de quantos casos foram conciliados para a gente ter uma base. Eu gostaria de saber também. Além disso, os consteladores que atuam no judiciário são consteladores voluntários, ou seja, uma pessoa de fora que não tem nenhum conhecimento, estrutura para trabalhar num judiciário é utilizado e outros psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais são deixados de lado. Bom, a questão da estrutura depende, né? A gente não sabe quem são os consteladores que estão sendo chamados voluntariamente para fazer esse trabalho. Então, se ele tem formação adequada, se ele tem conhecimento, expertise no assunto, né? Por que não? Se traz resultado de conciliação, aí teria que ver também, se basear nas estatísticas, teria que haver um estudo. Cursos de constelação familiar, os workshops, oficinas para te virar um terapeuta, duram um final de semana, uma semana. Errado! Eu não sei de onde ela tirou essa ideia. Talvez existam hoje aí com a internet, sim, existem alguns cursos que buscam formar consteladores aí online, que eu não concordo também, eu não acredito certo. Mas, por exemplo, a minha formação de constelação durou quase 2 anos, com quase 300 horas. Das 8 às 18 horas, constelando teoria e prática, sendo trabalhado através disso. Então, são aí quase 300 horas. E também eu fiz ainda formações com o próprio Hellinger, que duraram 14 dias no total, também das 8 às 18 ou 19 horas, depois trabalhando o dia inteiro, depois ainda com perguntas e respostas. Então, não é uma formação séria de constelação familiar, não dura nem uma semana, nem 2 semanas, nem somente uma semana. Dura muito mais. A carga horária é realmente extensiva e não há só teoria, há prática também. Por isso que aqui também um adendo, você aí que está assistindo, quer procurar uma formação séria de constelação, é preciso procurar realmente ver a árvore genealógica do constelador, onde ele aprendeu, que está se formando, tá? Porque, infelizmente, claro, como não há regulamentação, estamos tendo aí brotando pessoas que se dizem consteladores, que se dizem professores de constelação e estão passando informações distorcidas sobre esse trabalho. Então, se você está buscando mais informações, pesquisem sobre o profissional, tá bom? O máximo que você puder. Então, vamos lá. Pessoas que trabalham com saúde mental, com vítimas, com crianças que foram abusadas sexualmente, precisam de anos de estudo, de conhecimento, de saber tratar com aquela vítima, ou o trauma pode ser irreversível. Então, um voluntário não tem condições de tratar. Quero trazer uma questão aqui que muitas pessoas falam, né? A questão, por exemplo, da faculdade de psicologia. A maioria dos alunos só estuda através de livros, de leitura, de aulas, mas nunca passou por processo terapêutico. O processo terapêutico para os estudantes, para os formandos em psicologia, é algo indicado, mas muitos não fazem. E o trabalho de constelação, ao contrário disso, é muito vivencial. Você passa a vivenciar, passa a trabalhar suas próprias questões emocionais, seus próprios conflitos internos e externos. E, a partir da sua experiência, da resolução dos seus problemas, você então vai trabalhar com outras pessoas. É algo muito empírico. Claro que é importante ler e estudar também, mas o trabalho de constelação em si está muito mais no empírico, no palpável, de você aprender a lidar com esses conflitos. É muito prático. Então, os futuros consteladores são trabalhados através de diversas constelações, onde surgem casos de abuso, onde surgem casos de incesto, onde surgem casos de estupro, e a gente trabalha isso vivencialmente. A gente lida com isso
no trabalho. Não é algo meramente cognitivo de pensar, o que aconteceu, o que eu vou fazer. Não, é vivencial. A gente entra muitas vezes no papel do abusador, entra no papel da vítima. E através desse conhecimento, através dessa experiência, a gente então consegue lidar com essas questões. A gente consegue ter um olhar diferente para a vítima, um olhar diferente para toda essa situação. Vamos lá? Então, um voluntário não tem condições de tratar uma pessoa. Não tô nem... Tipo assim, se fosse um voluntário psiquiatra, um voluntário psicólogo, mas é um voluntário terapeuta constelador. Bom, na faculdade de psiquiatria também, os médicos psiquiatras não são obrigados a passar por processo terapêutico. E, de novo, trago também. Agora, o constelador formado em uma formação séria, ele sim vai passar por horas de trabalho teórico e prático, vivenciando diversos papéis, diversas emoções. Então, vai entender, vai ter muito mais empatia pelo seu cliente do que pessoas que nunca passaram por esse tipo de processo, tá bom? Mas aí você vai precisar saber realmente como funciona o trabalho de constelação, vai precisar passar pela experiência. Vamos lá. Familiar, que formação essa pessoa tem? Me explica. Existe uma ONG chamada Associação Artemis que defende o direito das mulheres e combate a violência doméstica. E a presidente da associação, ela diz o seguinte, abre aspas, qualquer tipo de terapia pressupõe a vontade de a pessoa fazer, de poder fazer a escolha de um terapeuta de confiança. É um processo de autoconhecimento. Quando isso vem de maneira externa, com uma intenção meio instrumental de resolver um problema do próprio judiciário, é complicado. Eu concordo, é complicado. Paulo Almeida, advogado, mestre em Sim, mas lembre-se que é voluntário. Né? E aí, falando que o objetivo desse trabalho é a intenção de desafogar o judiciário, é uma interpretação dela. A gente não sabe se isso daí é de fato ou se isso daí veio da intenção de ajudar. Eu acredito que o Dr. Sami veio com a intenção de ajudar nos conflitos e não meramente para desafogar o judiciário. Vamos lá. Psicologia pela USP, diretor do Instituto Questão Ciência, diz o seguinte, abre aspas, a constelação familiar promove a noção de uma hierarquia patriarcal rígida, induz um papel servil da mulher em relação ao marido e culpabiliza a mãe em casos nos quais os pais abusam sexualmente de filhas, entre outros pontos controversos que colocam a mulher como fonte de boa parte das instabilidades em qualquer constelação disfuncional dada. Bom, de novo, isso é uma interpretação desse psicólogo aí. Talvez ele não conheça realmente o trabalho, como funcionam as dinâmicas do trabalho, porque o trabalho de constelação não é patriarcal, não existe essa questão de focar, de colocar a culpa na mulher. Não existe isso. É desconhecimento desse profissional que talvez nunca tenha participado de uma constelação e apenas leu livros. Outra questão sobre livros de constelação. Eles foram, de uma certa forma, feitos para consteladores que já conhecem o trabalho. Eles sim conseguem tirar algum proveito dos livros que mostram uma constelação. Quem é leigo no assunto vai interpretar erroneamente as falas e os movimentos do livro. Tá bom? Vamos lá. Marques conclui, abre aspas, tem muito assédio para que você aceite qualquer coisa oferecida durante uma conciliação, no judiciário isso, para que o processo seja extinto. Eu mesma sou prova disso. Agora, no caso da constelação, usar um componente de manipulação psicológica é brutal. É o uso de um instrumento aleatório para resolver o afogamento da justiça. Mas a custo de quê? A convite do Ministério Público. Bom, isso daí também é uma opinião da pessoa, né? Que ela está deduzindo que isso daí tem uma outra intenção por trás. Não sabemos. Público de São Paulo, a atriz PZ, que não vai ser identificada, ela participou de uma sessão de constelação familiar para resolver um problema. E ela diz o seguinte, é só uma pequena frase que eu achei interessante. Veio como um convite, mas o advogado falou que era melhor ir, porque seria levado em consideração se a pessoa está disposta realmente a resolver as coisas.
por estar anexado ao processo, pareceu quase uma intimação. Então, Bom, de novo, isso daí foi uma percepção, uma opinião do advogado. Mas lembrando, não, é voluntário. O advogado achou melhor ir porque aí veio da ilusão, da alucinação dele. Se ela não fosse, ela poderia ser julgada pelo juiz como não estando disposta a resolver a questão, tá bom? Mas isso é da cabeça desse determinado advogado que interpretou essa questão, que é, na verdade, voluntária e ninguém é obrigado a fazer constelação no judiciário. Ninguém. Pelo que eu entendi, eles anexam o convite ao processo e a pessoa tem que ir. A pessoa pode se sentir coagida. Não, ela não tem que ir. Ela é voluntária, decide se vai ou não. O processo vai anexado como um convite, ué. Agora, qualquer outra interpretação é da alucinação da cabeça de cada um. Ela pode se sentir, se eu não for, o juiz não vai gostar da minha atitude, ele vai me julgar mal. Outro ponto que eu deixo... De novo, isso daí são alucinações, né? Ah, mas aí você pode alucinar qualquer coisa. Será que o juiz vai ser realmente parcial? Imparcial? Então, isso daí é questão de interpretar, de desconfiar do judiciário aqui do Brasil. Aqui o questionamento para vocês. Tem a intimação, convite para a pessoa participar de uma constelação familiar. Se a pessoa... Aqui ela já começa a associar, né, o convite a uma intimação. Que na verdade não é. É um convite, é voluntário. Se ela falar que não quer ir, o que isso influencia no julgamento, no caso dela? O juiz vai levar em consideração? Não vai levar em consideração? Se ela foi legal, vai ter um resultado melhor? Se ela não se comportou bem, vai ser um resultado pior? Deixo no ar. Joguei pra... Bom, também deixo no ar, né? A gente não acredita no nosso judiciário, ele não deve ser imparcial. Se é um convite, é um convite. Agora, se a gente começar a desacreditar do nosso judiciário, acreditar que ele vai ser parcial, se você julgando através dessas questões, a gente tem um problema realmente no judiciário. Para vocês. Agora vamos falar de artigo científico. Encontrei no PubMed 6 artigos científicos envolvendo constelação familiar. Porém, entretanto, contudo, todavia, vou falar uma coisinha pra vocês que eu achei, assim, surreal. Eu comecei a procurar constelação familiar e eu achei artigos que falam constelação familiar, que era sobre esquizofrenia, sobre pessoas autistas, sobre outros casos. E eu pensei, que isso? Tem artigo vendo se constelação familiar ajuda nisso? E eis que eu descubro que constelação familiar é um termo utilizado dentro da medicina, dentro da psicologia, que quer dizer a tua rede de apoio. Então existe constelação familiar utilizada no âmbito científico e a constelação familiar pseudocientífica, que é a terapia. Então veja só, o nome foi escolhido ao acaso? Acredito que não. Bom, vamos lá. O termo constelação familiar, ele foi traduzido do inglês, que foi traduzido do alemão. Em alemão é Family Ausstellung, que na verdade não significa constelação familiar. Significa exposição familiar, alinhamento familiar. E não sei porquê, aí não sei quem foi que fez essa tradução para o inglês, colocou Family Constellation e aí veio a tradução para o português, tá bom? Mas isso daí não tem nada, acredito eu, ver com Hedinger. Foi com quem decidiu aí traduzir para o inglês, porque no alemão é uma outra coisa, tá? Se você colocar no Google, constelação familiar, vai aparecer Family Ausstellung, mas se você separar as palavras, você vai ver que a segunda palavra é alinhamento, exposição, e não constelação, tá bom? Vamos lá. E aqui, então, de novo, é uma suposição que ela está dando aí sobre a questão. Se tu pega um desavisado ali, a pessoa fica até confusa. Mas de terapia de constelação familiar, eu achei 6 artigos e a gente vai falar sobre eles aqui. Primeiro de tudo, artigos pobres. Pobres. Sem estatística, sem um grupo sério de controle. Não são estudos duplo cego, não são estudos verdadeiramente randomizados. Então eu separei aqui para vocês, para a gente dar uma lidinha nos artigos. Dos 6 artigos, 3 deles são do mesmo grupo. E tem uma coisinha muito... Fazer pesquisa duplo cego com constelação, eu não sei como faria. Realmente é impossível fazer, tá bom? Mas vamos lá. Interessante nesses 3 artigos. A gente já vai comentar todos. O primeiro deles, eu não vou fazer muitos comentários, mas deixo para vocês aí, porque ele, na verdade, está publicado, mas eu achei um truque
do brabo, porque é brief report, reporte breve, né? Um relatório breve do quê? De um outro artigo publicado. Então os caras pegaram um outro artigo e fizeram um breve relatório do mesmo para fazer 2. Então virou 3. E os dados utilizados de análise nos 3 são o mesmo. Eu achei isso de um baixo nível, que os caras pegaram um grupo para analisar de pessoas que foram participar de terapias sistêmicas familiares, e esse mesmo grupo gerou 3 artigos. Os caras não pegaram grupos diferentes para fazer um comparativo. Eles pegaram o mesmo grupo e fizeram essa análise. Nos 2 artigos Bom, aqui cabe então aos cientistas aí da psicologia fazer mais estudos, né? Cabe a essas pessoas que queiram saber pesquisar. Não adianta, então não vamos olhar para isso. Não, então estudem, busquem mais estatística. Não adianta falar que não tem comprovação científica se não tem também pessoas interessadas em buscar esse tipo de comprovação ou não. O que também é muito difícil, na verdade, em questões aí muito subjetivas. Mas vamos lá. Eu vou citar agora aqui que usam o mesmo grupo de pessoas. Um foi um estudo acompanhando as pessoas 4 meses após o uso dessas terapias familiares e o outro foi acompanhando as pessoas de 8 a 12 meses. Tem um outro ponto que os próprios autores escrevem no paper, que eles são consteladores, que eles são adeptos da prática e que isso poderia ser uma crítica ao trabalho deles. Gente, o que dizer? O que dizer é que as pessoas não existem cientistas aí sérios que estão interessados em fazer a pesquisa. Então, os próprios consteladores estão se movimentando para fazer isso, tá bom? Então, se você aí é psicólogo, cientista e quiser pesquisar, financie, né? Faça um financiamento para fazer uma pesquisa com consteladores formados, habilitados, sobre os efeitos, mas se não houver ninguém interessado em fazer pesquisa, nunca vai se saber, não é mesmo? Sentir. Limitações do estudo escritas pelos próprios pesquisadores. A falta de um procedimento de diagnóstico clínico padrão nos previne de fazer qualquer afirmação se as práticas de constelações familiares podem melhorar a saúde de uma pessoa doente. Então eles não têm nenhum diagnóstico, eles não sabem se a prática melhora ou não a saúde de uma pessoa doente. Então, para que serve esse trabalho? Nessa outra parte aqui, eles estão dizendo... De novo, serve para trazer aí alívio ao sofrimento das pessoas. E, infelizmente, não existem realmente aí relatos estatísticos, mas aí cabe a quem quiser buscar. Dizendo o seguinte, como os praticantes que participaram do estudo já praticavam as práticas de constelação familiar, o estudo ficou fraco. Por quê? Essas pessoas já poderiam ter entendido o método da constelação familiar, já saber como seguir o caminho da constelação familiar. Então, normalmente, tu não pega pessoas que já façam aquela prática, tu pega pessoas que nem conhecem a prática. Mas não, eles decidiram fazer um estudo ao estilo Deepak Chopra, que as pessoas até pagam para participar do evento, e só 4 pessoas participaram de todas as sessões de terapia como foi pedido. Esses 2 estudos vou deixar para vocês, link na descrição, obviamente. Aí teve um outro paper que apareceu por lá, que vou deixar aí para vocês também, que aparece como terapia de constelações familiares, mas é um cara que manda cartas para as revistas. Ele gosta de mandar carta para as revistas dizendo algo sobre os papers e tá lá no PubMed. Outro ponto importante, as revistas que foram publicadas esses artigos são revistas de medicina alternativa com impacto muito, muito baixo. Ambas, tá? Todos esses papers aqui que falam sobre constelação familiar de forma clínica, entre aspas, tem um fator de impacto 1.2, 1.4 e a gente põe uma Nature que tem um fator de impacto 42. Então, um fator de impacto 1 é muito baixo. Vocês podem falar, mas Bibi, tu tá comparando com a Nature. Mas não é, gente. Uma revista de um impacto médio não tem 1. 1 é muito, muito baixo. Depois tem um outro paper publicado sobre constelação familiar na China e no México, mas é só um paper de debate, não tem uma estatística, um número, então não tem nenhuma afirmação que eu acho que possa ser interessante para vocês aqui. Vai ficar na descrição também.
E aí a gente vai para o último paper científico que eu encontrei, que é os efeitos da constelação familiar em pessoas que têm algum problema de pele e sentem coceira. Então, eles observaram pessoas com dermatite atópica e psoríase. O estudo deles contou com 31 pessoas, que é um número baixíssimo, porque esse número ainda foi dividido entre o grupo que eles estavam analisando e o grupo de controle, então ficou ridículo a quantidade de pessoas, até eles colocam aqui na conclusão que isso é altamente questionável. Quem lê paper sabe que o próprio autor do paper se critica, então quando as pessoas citam papers, às vezes elas nem leram o que os próprios autores escreveram no paper. Eles seguiram essas pessoas por 3 meses após o uso dessa constelação familiar e durante o uso da constelação familiar. Nesse estudo também as pessoas foram em bem menos sessões do que foi proposta. Outro ponto do estudo é que eles não analisaram as razões da dermatite atópica que a pessoa tinha, e eles falam que as pessoas com dermatite atópica se sentiram muito melhores, de acordo com eles, do que as pessoas com psoríase. Então isso é um ponto questionável. Outro ponto interessante no estudo é que eles fizeram um questionário com 27 perguntas, e aí eles avaliaram as pessoas dessas 27 perguntas para ver como essas pessoas se sentiram. Aí, na estatística, a gente vai questionar, porque a gente questiona tudo, e esse é um canal muito questionativo e crítico. Tá aí a tabela para vocês, é só uma tabela com 27 perguntas, a frequência da coceira, a variação, a duração do episódio de coceira, mas aqui eles não colocam qual a pergunta que foi feita, se foi uma resposta escrita, uma resposta oral cara a cara, uma resposta oral pelo telefone. Nada disso está especificado. Também não está especificado se as pessoas responderam de maneiras individuais ou em grupo. Para quem estuda estatística, sabe que a maneira como tu pergunta algo para uma pessoa, a forma que a pergunta está formulada, a entonação da tua voz, a cara que tu faz, influencia na resposta da pessoa. Então, eu não sei como foi conduzida essa pergunta para eles afirmarem que pessoas com dermatite atópica se sentiram muito melhores após as sessões de constelação familiar. O meu questionamento é: como essa pergunta foi feita? De que maneira? Como foi respondida? Isso é algo que precisa ser muito analisado e é algo altamente criticável na comunidade científica nesse tipo de estudo dessa forma. Principalmente porque não é um estudo duplo ou triplo cego. E aí eles falam, sobre as limitações do estudo, que o estudo tem muitas limitações, incluindo uma amostra muito pequena, a falta de uma randomização, porque os pacientes, essas 31 pessoas escolheram se elas queriam ir para o grupo de controle ou se ela queria ir para o grupo de terapia familiar, de constelação familiar. Então a gente vê uma predisposição de algumas pessoas em irem para a constelação familiar. Então assim, se tu já tem uma predisposição, como eu falei, às vezes tu vai ver aquilo que tu quer ver. Então, por isso não tem uma verdadeira randomização. Bom, da mesma forma, você aí e ela também está vendo aquilo que ela quer ver aqui no trabalho de constelação, né? Isso daí é muito de percepção de cada um. Então, cada um vê aquilo que quer ver. Mas o trabalho de constelação busca ir além disso. Ver o que é real. O que é realmente emerge dos relacionamentos. Deveria ser que a pessoa não escolhe como ela vai ser avaliada nesse estudo, mas aqui não existe uma randomização. Então a gente vê que existem muitas problemáticas envolvendo esses estudos. São estudos pobres de estatística, são estudos questionados, inclusive pelos próprios autores, e 3 desses 6 estudos são de terapeutas sistêmicos que acreditam na constelação familiar. Então a gente já vê aí um viés de confirmação, possivelmente. Para encerrar esse vídeo, gente, que tá muito longo, espero que vocês estejam gostando, deixa o like, comenta e compartilha. Não sei se vocês perceberam, já ficou noite, eu comecei a gravar o vídeo de dia e virou noite. Eu vou comentar um último estudo, para encerrar mesmo, que eu achei maravilhoso, eu li e achei incrível, que é um estudo feito por 2 pesquisadoras, psicólogas brasileiras,
da Pontífica Universidade Católica de São Paulo. O estudo está no Cielo, obviamente vou deixar o link. E ele chama o seguinte: a constelação familiar é sistêmica? Porque sistêmico é um termo da psicologia. Existem terapias sistêmicas embasadas em evidências científicas, né? Utilizadas aí então por pessoas que tratam da nossa saúde mental de forma séria. E eu quero ler. Também gostaria de saber, conhecer essas pesquisas científicas, essas terapias aí que são embasadas em evidências científicas e saber também das perguntas, né? Como que foi feita toda essa avaliação aí. Mas enfim, vamos lá. Para vocês a conclusão do estudo, mas eu recomendo muito a leitura. Esse estudo foi enviado para mim por um inscrito aqui do canal, então muito obrigado por ter me enviado, foi muito legal a possibilidade de ler, de conhecer esse estudo. Ao considerar a constelação familiar no Brasil como uma prática de solução de conflitos, independentemente se aplicada na saúde, na organização ou judiciário, não se levou em conta as diferenças culturais e sociais entre uma realidade europeia e nossa cultura brasileira, como a utilização de frases prontas para serem repetidas pelas pessoas trabalhadas como, abre aspas, eu te reverencio, ou, abre aspas, eu te honro, em que não se tem a preocupação de saber se fazem parte do repertório linguístico da pessoa ou da família em questão. Bom, você aí, você entende o que quer dizer honrar? Eu acredito que aqui no Brasil a maioria das pessoas entende o que significa honrar, o que significa reverenciar. Você entende? Eu acho que... não sei. Eu entendo, acredito que a maioria das pessoas, se eu disser para qualquer pessoa na rua, elas vão entender ou sentir o que isso significa. Vamos lá. Não se considerou a diversidade da realidade da população assistida pelo SUS. Ignorou-se a influência religiosa do autor, tanto no contexto jurídico quanto da saúde. Qual referência religiosa do autor e o que isso tem a ver com o trabalho? Isso daí não está relacionado ao trabalho de constelação familiar, tá bom? Tem a questão, sim, de uma consciência sistêmica, de uma consciência em grupo, mas isso não está relacionado a alguma religião em si. Trouxe a desigualdade de gênero, uma vez que, para essa técnica, o papel da... De novo, constelação familiar não é uma técnica, está muito mais relacionado a uma filosofia, uma atitude de trabalho. Vamos lá. A mulher está fundamentado nas funções sociais que a restringem ao âmbito privado e como reprodutora e cuidadora da família, e ao homem como protetor. Negou-se a... Não, isso daí também é um erro aí dessas pesquisadoras, não sei se elas conhecem realmente o trabalho e como elas interpretaram o trabalho, se foi só através de livros ou se elas foram realmente em diversos workshops, em diversas constelações para vivenciar o processo na prática. Como eu disse, se você só lê livro e você não vivenciou o trabalho de constelação, a sua compreensão daquilo que está escrito está equivocada. Pode induzir ao erro a sua percepção. Mas vamos lá. A subjetividade do constelador e dos representantes, uma vez que tudo que ocorre numa constelação é influenciado pela alma familiar do constelado e nada diz respeito às crenças pessoais e dificuldades emocionais do constelador, nem do terapeuta. Acredita-se na neutralidade dos representantes e do constelador, que se coloca como um expert, que conhece a verdade sobre aquela família e sabe o que... Não, nenhum constelador conhece a verdade sobre a família de ninguém. Muito pelo contrário, a postura que se treina para se constelar é você se isentar ao máximo dos seus moralismos, daquilo que você acredita ser certo ou errado para a família. Então treina muito mais de observar aquilo que se manifesta durante o trabalho de constelação. Um bom constelador, ele está ali totalmente presente, isento do que é de julgamento, do que é certo e errado, ou não se apegando a esses julgamentos, que eles podem até vir, mas eles não podem influenciar a sua percepção daquilo que está acontecendo durante o trabalho. O que é bem difícil. Isso daí é uma habilidade que é treinada, né, desenvolvida. O que é bom para ela no sentido de corrigi-la. Age, portanto, de acordo com um modelo pré-estabelecido
de família ideal. De novo, só o fato disso, que o modelo pré-estabelecido de família ideal já mostra que essas duas pesquisadoras nunca realmente estudaram o que é realmente constelação na prática. Apenas, provavelmente, leram livros de constelações e aí interpretaram aquela leitura. Mas vamos lá. Não temos família ideal. Não existe uma definição de família universal. Cada família é única e diferente. A partir do exposto, não é possível considerar a constelação familiar como sistêmica, uma vez que em sua prática ou teoria, os pressupostos do pensamento sistêmico não se fazem presentes. Não basta o uso do termo sistêmica, requer uma postura terapêutica que acompanhe seus princípios. Podemos concluir que a constelação familiar é uma técnica fundamentada nos pressupostos da ciência moderna. Porém, a constelação... Falaram aí e, de novo, utilizaram o termo técnica. E, de novo, Hellinger nunca falou que constelação familiar era uma técnica. Isso é uma interpretação errônea e equivocada dessas duas psicólogas aí. A constelação familiar não é ciência, não é baseada em evidências científicas e não existe nada que corrobore as informações ali ditas. E os autorrelatos das pessoas não configuram evidência científica. Experiência anedótica não é evidência científica. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deu muito trabalho toda essa pesquisa. Então é isso aí. Ufa, terminamos aqui. Foi essa aí o meu react sobre aqui o vídeo da Gabriela Bailas. E não é o único vídeo que eu vou postar. Assistam também a recomendação, onde eu vou mostrar o que ela fez, onde a Bibi Bailas fez lá no Instagram dela, ela me bloqueou depois, onde ela, de uma certa forma, interpreta erroneamente uma constelação sobre incesto e também manipula os seguidores dela ao erro, porque ela edita o vídeo de uma certa forma e coloca uma outra legenda para manipular a opinião de quem assistiu o vídeo. E aí isso gerou aí um grande blá blá blá, né? Uma grande discussão. E o vídeo está lá no Instagram dela, se ela não apagar, né? Porque eu vou revelar aqui agora para vocês no próximo vídeo. Então, atentem-se, cliquem nesse vídeo e eu vou mostrar como ela utilizou aí, de uma certa forma, manipulação. Onde nesse vídeo também, ela faz uma confusão entre o conceito de moral e ética. E aí eu faço uma reflexão. Se foi ela que editou esse vídeo, né? E conscientemente ela editou uma parte que é essencial para a compreensão do vídeo e colocou uma outra legenda que nega essa parte que foi editada, onde isso é ético, essa atitude? Enfim, eu vou deixar para você decidir. Assista o próximo vídeo aqui. E se você gostou desse react, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se tiver alguma crítica, algum comentário, alguma ideia que queira debater, escreva aqui também nos comentários. E se quiser outros vídeos como esse, deixa também nos comentários. E lembre-se também de assinar o meu canal. Muito obrigado pela atenção de você. Muito obrigado, Gabriela Bailas, aí, por esse vídeo, pela oportunidade de eu poder fazer esse react e esclarecer, trazer mais luz para o trabalho de constelação familiar. Então, se você tem interesse nesse trabalho, busque consteladores profissionais que foram formados por escolas aí sérias, né, que tem uma certa ligação ao Hellinger, né, porque foi ele aí que desenvolveu esse trabalho. Então, cuidado com profissionais que foram aí formados apenas por cursos online ou por cursos rápidos também, que eu também não concordo. Constelação exige tempo, exige maturidade emocional e prática desse trabalho, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Ele vai estar por aqui.